Eu tava super afim de vir faz tempo já. O Deus de Spinoza, uma peça. E acabando eu vou contar pra vocês. Alguém já ouviu falar desse filósofo holandês? É muito interessante. Ele tem origem judaica. Ele é português, judeu. Mas ele cresceu na Holanda, inclusive em Leiden. Ele viveu em Leiden, que é a cidade que eu mais amo da Holanda. Quando eu morava lá, eu visitava Leiden sempre, uma cidade muito especial. E ele questionava a forma do dogma, né? Da origem dele, das pessoas da origem dele. Ele questionava muito o dogma, mas sempre falava de Deus. E para ele Deus era um Deus transcendental. Já vai começar. Depois da peça eu falo para vocês mais um pouco e muito provavelmente esse vai ser o tema dessa próxima semana: espiritualidade, fé, Deus. Uma curiosidade sobre ele, numa visão de consteladora, é que a família lusitana judia foi exilada na Holanda por perseguição aos judeus, né? Em Amsterdã a comunidade judaica era muito grande na época, ainda tem bastante. E aí, Baruch Spinoza, que já nasceu na Holanda, ele, como um grande intelectual, estudioso, inspirado principalmente em Descartes, como eu disse, começou a falar, estudar e escrever muito sobre Deus, sobre o que ele entendia como Deus, sobre a perspectiva dele, né? E ele tinha estudado muito a Torá, muito. E ele falava que a interpretação da Torá estava muito limitada e que ele lutava pela liberdade de falar, liberdade de expressão. Mas é claro que os mais tradicionais, os mais fanáticos, extremamente dogmáticos da época não aceitavam essa nova perspectiva, essa nova visão, entendiam como uma afronta, como um questionamento, e não era, na visão dele não era. Era só uma outra interpretação, era um outro ponto de vista. Era uma outra perspectiva sobre os mesmos fatos. Ele jamais questionou a Torá, ele questionava a interpretação. Então isso eu acho muito interessante. Bom, como isso gerava uma certa polêmica, porque ele tinha influência, porque ele era um intelectual, ele acabou sendo excomungado da sinagoga, da comunidade. Ele foi deserdado pelos pais, ele foi amaldiçoado pelos rabinos, e qualquer pessoa que entrasse em contato com ele seria amaldiçoada, segundo esses rabinos. Então isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E isso acontece muito até hoje, né? Por isso que, de certa forma, ele foi até um mártir. Porque fica a marca de pessoas que são obrigadas a se calarem ou a dizerem que é tudo mentira, que ele estava enganado, para não ter essa liberdade de expressão, para não poder pensar fora da caixa. Quantas vezes vocês já viram isso? Eu já vi e eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Fui excomungada já de uma instituição, porque eu fui estudar um pouco além, porque eu tive uma visão um pouco fora da caixa, e porque eu questionava e eu perguntava, porque eu não sou dogmática, porque eu não vou aceitar tudo que me dizem como é, porque tem que ser, né? Eu não afronto, eu não questiono, mas eu quero entender. Então nós devemos ter essa liberdade de expressão, essa liberdade de opinião, de investigar, de questionar. Isso é um ponto interessante. Ele manteve a palavra, ele manteve a opinião, ainda que deserdado, ainda que excomungado, ainda que totalmente isolado, como ele viveu, quase enclausurado. Isso que eu não entendi, né? Porque se pra ele Deus era a natureza, por que não foi viver na natureza? Por que ficou na Holanda? Não entendo. Provavelmente por condições financeiras, não tenho certeza. Eu não conheço tanto a história pessoal dele, eu conheço algumas ideias e conheci a expressão Deus de Spinoza, tá? Eu também não sou grande estudiosa sobre ele. Algumas opiniões dele eu concordo muito, outras ou eu não entendo ou eu não concordo. Como, por exemplo, ele não entende, ele discorda da existência de anjos e arcanjos. Eu já acredito que existam, sim. Também, agora, quanto às ideias dele, algumas coisas eu acredito muito, porque ele fala que Deus é o todo. Deus está em tudo e é o todo, e ele é a substância, ele é a essência, a própria essência. Isso penso assim também. Que ele não é aquele homem, senhor barbudo, com um cajado, né? Não é um Deus personificado. Eu não sei como vocês veem Deus, mas eu também não vejo assim, eu vejo como ele. Porém, ele diz que não acredita em anjos e arcanjos, e também não acredita que os profetas tiveram visões. E
essa parte eu questiono, porque eu acredito muito em seres mais sutis, mais evoluídos, que estejam aqui, que nos acompanham, que nos guiam, que são chamados de anjos e arcanjos, né, que vêm de outro lugar. Então nisso eu acredito. E que os profetas tiveram algum tipo de inspiração, se foi ouvido, se foi sentido, como é, se foi em sonho, exatamente como foi, não dá pra gente saber, mas que foram pessoas escolhidas. Nós vamos ter uma reunião muito importante daqui a pouco. Tudo que o senhor faz é de extrema importância, o senhor sabe que eu respeito. Claro, respeito, pois devia respeitar as autoridades, devia respeitar as nossas regras, as nossas leis da nossa comunidade. Se eu não conhecesse você... Parado por dias, a minha potência de agir diminuiu. É assim que as afeições